E nos Estados Unidos, o Centro Nacional de Furacões alertou hoje que a tempestade tropical Ian se transformou num furacão. O presidente americano Joe Biden declarou estado de emergência na Flórida. Então vamos agora para os Estados Unidos, Nova York, com o correspondente Felipe Coalho, que acompanha esse assunto. Oi, Felipe, boa tarde. Oi, Alan. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. O furacão está avançando e já se aproximou das Ilhas Caimã e agora está mais perto de Cuba, vindo em direção à Flórida, aqui nos Estados Unidos. Neste momento, Ian é um furacão categoria 1, numa escala que vai até 5. Os ventos atingiram até 128 km por hora. Integrantes da equipe militar do Reino Unido chegaram nas Ilhas Caimã e estão correndo contra o tempo para organizar suprimentos para a população e distribuir sacos de areia e madeira para conter a água e reforçar as estruturas. A previsão dos meteorologistas é de que a tempestade ganhe força hoje ao longo do dia. A grande preocupação é quando o furacão chegar no Golfo do México, porque as águas quentes de lá devem dar força e fazer com que o furacão chegue à categoria 4, com ventos de até 250 km por hora. A previsão é que ele toque a costa da Flórida na quarta-feira. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência e pediu aos moradores que se preparem para uma tempestade com ventos fortes e risco de inundações. As autoridades começaram a carregar trailers com mais de 2.000 refeições e mais de 1 milhão de litros de água para as áreas atingidas. Nós estamos no auge da temporada de furacões aqui no hemisfério norte. E um ciclone pós-tropical chamado Fiona atingiu o Canadá no fim de semana. Milhares de pessoas ficaram sem luz. A gente vai ver agora na reportagem. O ciclone pós-tropical Fiona atingiu a costa leste do Canadá no sábado, com ventos de até 170 km por hora, deixando um rastro de destruição. Uma mulher de 73 anos foi arrastada pelas águas e morreu afogada na cidade de Porto Basques, na província de Terra Nova e Labrador. Mais de 20 casas foram destruídas e mais de 200 pessoas estão desabrigadas. A tempestade também atingiu a província de Nova Escócia, derrubando árvores e linhas de transmissão. Mais de 200 mil casas ainda estão sem energia elétrica. Todas as escolas públicas estão fechadas nesta segunda-feira. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, enviou o exército para ajudar nos esforços de limpeza e recuperação da área. A brasileira Alessandra mora em Halifax, capital da Nova Escócia, há 2 anos. Ela conta que foi a pior tempestade já vista na região. Psicológico que fica muito abalado, né? Que realmente foi algo que nunca se viveu aqui, foi algo histórico. Já tinham tido outros furacões que tinham passado por perto, em 2003, o Juan, o Dória em 2019, mas não nessa proporção que foi agora. Na semana passada, a tempestade Fiona foi classificada como um furacão na passagem pelo Caribe e deixou 8 mortos. Todos os habitantes do território americano de Porto Rico ficaram sem energia. Fiona foi perdendo força até chegar ao Canadá no fim de semana como um ciclone pós-tropical, que agora se movimenta em direção ao norte do país. Pois é, os especialistas dizem que não é normal, né, essas tempestades tão fortes ali na costa do Canadá, porque ali as águas são mais frias e normalmente elas costumam perder força. Não foi isso que aconteceu dessa vez.